Você provavelmente já assistiu algum filme da franquia do Jurassic Park. Filmes cheios de ficção científica, ação e muitos spin-offs. Mas o que eu acho que você não sabe é que esses filmes foram inspirados num livro de mesmo nome, de Michael Crichton. Um livro... Primeiramente, eu só queria pedir a sua inscrição e seu like, porque eu tô voltando agora e tentando umas coisas novas, então se você pudesse me ajudar, seria muito bom. Enfim, eu sou um fã muito grande da franquia do Jurassic Park, eu tenho os jogos, os filmes, tudo, e nesse último ano eu li os 2 livros em que os filmes foram inspirados. O livro em si é uma visão desesperançosa e sombria de tudo que a gente viu nos primeiros filmes. Não tem um meio termo entre a beleza dos animais e o horror da natureza deles. No livro, todos são monstros, não são dinossauros. Você deve conhecer a frase que ficou famosa por aí nos últimos tempos: aquelas coisas lá fora não são dinossauros. Isso não poderia estar mais certo para esse livro, porque aquelas criaturas criadas por John Hammond e a sua equipe não passava de um réptil mutado geneticamente para poder existir. E eu vou explicar isso aqui logo. Mas vamos falar um pouco da história do primeiro livro, Jurassic Park. Começamos conhecendo a senhora Doutora Carter, que trabalha numa clínica isolada na Costa Rica, que recebe um funcionário ferido trazido pelo helicóptero da empresa InGen. Já falamos dela. Enfim, ele tá tudo rasgado, cortado e a hemorragia dele vai acabar matando ele logo. Mas antes de morrer, ele murmura algo como Raptor. Os empresários da InGen que vieram junto para trazer o homem, eles insistem em dizer que foi um acidente de maquinário em uma obra e tal. Mas a doutora fica desconfiada, porque aquelas feridas não eram de acidente, parecem de um ataque de animal mesmo, e isso fica na cabeça dela durante uns dias. Enquanto isso, os paleontólogos Alan Grant e Ellie Sattler recebem um convite do bilionário John Hammond, que convida eles junto com o polêmico matemático Ian Malcolm e o advogado Donald Gennaro para visitar a sua ilha, a Isla Nublar, onde ele afirma ter criado um grande resort de luxo temático, que de acordo com ele é do interesse deles. E chegando lá, o grupo se surpreende ao ver dinossauros de verdade, apatossauros casualmente tomando água num lago perto deles. Tudo muito surreal e eles ficaram realmente animados por verem literalmente uma criatura extinta na frente deles. E talvez essa seja a única vez que os dinossauros são tratados como animais de fato nesse livro. Agora, sobre o que eu falei deles realmente não serem dinossauros, no laboratório, o geneticista Henry Wu explica que aqueles animais foram clonados a partir de DNA extraído de mosquitos preservados em âmbar. E as partes do código de DNA que faltaram são completados com tipo DNA de répteis, aves e anfíbios, sabe, para preencher esses errinhos no código genético. Você entende o que isso quer dizer? Essas criaturas, elas não são dinossauros, elas são mutações genéticas feitas para funcionarem metabolicamente e esteticamente. Ou seja, eles pegaram DNA de criaturas extintas, realmente tem DNA de dinossauro nesses animais, só que eles fizeram uma mutação de dinossauro e ave, tipo galinha, juntar um dinossauro com uma galinha. Claro que os dois são aves, só que, sei lá, é a mesma coisa que você juntar uma tartaruga com um crocodilo, sabe? Isso não dá certo. Enfim, e todos os dinossauros do livro são isso. Além de adicionar o DNA de outros animais, eles também mudaram comportamentos, metabolismo e até no maldito tempo de crescimento deles. Mas bom, além disso, os dinossauros eles foram criados como deficientes em lisina, um aminoácido que basicamente faz o seu sistema imunológico funcionar, para caso eles fujam do parque, eles morram de alguma doença logo em seguida. Porque só no parque eles se alimentam com alimentos com lisina artificialmente adicionada, sabe? Para eles terem lisina o suficiente para sobreviver lá. Daí quando eles saírem, eles não vão ter essa lisina que o corpo deles precisa e eles vão morrer com alguma doença, sabe? Por causa que o sistema imunológico deles parou de funcionar. Daí começa o caos. O programador Dennis Nedry, insatisfeito com o Hammond sendo pão duro e não aumentando seu salário, ele sabota os sistemas para roubar os embriões do parque, para vender para o rival da InGen, a Biosyn. O parque perde energia, as cercas param de funcionar e bem na hora que os protagonistas faziam seu passeio pelo parque com com aqueles carros a trilho, parando bem na frente da cerca dos tiranossauros. Pois é, tem 2, um adulto e um jovem. Num carro tava o Sr. Regis e 2 crianças, Tim e Lex, e no outro estavam Alan Grant e Ian Malcolm. Os protagonistas estavam esperando, parados na trilha,
com a chuva batendo no teto do carro deles. Até que Tim, que estava brincando com óculos de visão noturna, vê algo. Os olhos brilhantes de uma criatura, que justamente por seus olhos brilhantes, significa que ele também tem visão noturna, e ele está olhando diretamente para ele. Aquela criatura era o tiranossauro adulto. Ao ver isso, o Sr. Regis ele sai do carro e corre para a floresta, deixando as crianças sozinhas no carro, mesmo carro que é destruído pelo dinossauro, na frente de Ian e Alan, que estavam no carro de trás, só assistindo. Alex consegue sair do carro enquanto o Tim ainda tá lá, e ele é jogado por cima de uma árvore pelo Rex. Tentando fugir, o Ian também é ferido pelo tiranossauro no seu abdômen e é arremessado para longe e acaba ficando inconsciente. Alan era o último lá, e quando ele vê aquela criatura gigante bem na sua frente, ele congela de medo e fica parado, que surpreendentemente faz com que o dinossauro não veja ele, fazendo assim ele conseguir escapar e salvar as crianças, com quem ele vai cuidar e passar pelo resto do livro. Bom, o Sr. Regis que tinha fugido acabou sendo encontrado e comido vivo brutalmente pelo tiranossauro jovem. Ian Malcolm é salvo por Ellie e Robert Muldoon. Bom, sobre o Nedry, ele depois de roubar os embriões dos dinossauros, ele pegou um carro e se apressou para entregar esses embriões num ponto de embarque da ilha, e depois voltar para o centro de controle como se nada tivesse acontecido. Um plano que deu errado, porque ele acabou se perdendo no parque. E nessa coisa de tentar se achar, o carro dele acabou ficando preso. Mas Nedry teve a ideia de usar o guincho do carro para puxar ele e acabar soltando. Nessa saída do carro que ele dá para prender o guincho, ele vê uma criatura à distância, mais ou menos com 2 metros e pouco. O Nedry fica em choque e começa a andar de volta pro carro. Mas quando ele se aproxima, ele viu na frente dos faróis a silhueta da criatura. Ela já estava na frente de seu carro e avança no Nedry. Tudo nessa cena é bem explícita e violenta, mas basicamente ela descreve como o Nedry foi atingido pelo veneno da criatura, que se tratava de um dilofossauro, e depois de um tempo ardendo e gritando de dor, ele percebe que não consegue enxergar mais nada. Ele ficou cego, sem mais nem menos. Sem poder ver nada, ele correu em desespero para tentar achar o carro, mas nisso ele sente algo perfurando a sua barriga. E quando ele bota a mão para checar, ele percebe que seus órgãos e intestinos estavam saindo para fora. E ele cai no chão, impotente, sem nem saber onde o dinossauro estava. E para finalizar, ele sente algo pegando a sua cabeça e percebe que o dilofossauro tinha pegado ele pela boca e o levantado, deixando ele pendurado no ar. Cego e com a sua pele ardendo e os órgãos soltos pelo chão, ele só desejava que o dinossauro se apressasse e acabasse com o sofrimento dele de uma vez. E, bom, depois de muita correria e desgraça, os Velociraptors também escapam, armam emboscadas na central de visitantes, matam um monte de gente importante, como o Dr. Wu e o Arnold e outros funcionários, enquanto Alan distrai os raptores para salvar a Ellie e as crianças numa cena super tensa, que lembra muito a cena da cozinha do próprio filme. Pasmem, o Alan conseguiu matar 3 raptors sozinho. Não me pergunte como, ele é foda e fim de história. John Hammond também acaba morrendo quando ele cai num desfiladeiro e quebra sua perna, fazendo ele ter que se rastejar de volta até o chalé onde ele estava abrigado. Enquanto ele se rastejava, ele se depara com Compsognathus, criaturas carniceiras, que viram o estado fraco de John e acabam comendo ele vivo. O livrinho com vibe boa. No final de contas, quem sobreviveu consegue chamar ajuda e escapar, enquanto os militares vinham para a ilha para cuidar das coisas. E cuidar como, você me pergunta? Matando todos eles. Aviões e helicópteros bombardeiam toda a ilha, matando qualquer tipo de vida ali. E é assim que acaba o livro. Bom, agora vamos conversar. Esse livro é sem dúvida o melhor que eu já li na minha vida. Toda a trama apresentada, o jeito que a história anda e como tudo é tão explicado aos mínimos detalhes é o que faz o livro ser o que ele é. O livro e o filme, eles meio que se complementam. Os dois têm pontos de vista totalmente diferentes e é por isso que é tão bom ler o livro depois de ver o filme. Porque você consegue de fato imaginar tudo aquilo acontecendo no filme, porque aquilo poderia ter sido muito parecido, sabe? Enfim, a ambientação desse livro é perfeita. As cenas de violência entregam tudo o que deviam, e eu adoro isso. O fato de muitos personagens que eu não sabia que morrerem no livro me deixou muitas vezes boquiaberto. A gente normalmente vê um filme ou uma série pensando que tudo vai ficar bem com aquele personagem porque ele é um dos mais importantes, ou que o roteiro não deixaria isso acontecer.
Mas no livro, de fato acontece, e é muito inesperado e chocante. Além de muitos deles não morrerem no filme, então eu esperava que eles ficassem vivos, sabe? E eu gosto muito dos detalhes sombrios botados no livro. Por exemplo, o Ian Malcolm, ele, por conta do seu machucado, ele tinha pego uma infecção e tava quase morrendo. Ele tava do ladinho da morte, assim, sabe? Ele tava alucinando e drogado por conta dos remédios que tinham dado pra ele. Enquanto no filme ele tá muito bem, na verdade. Ele continua muito vigoroso e ativo, sabe? Que se você parar pra pensar, não é muito realista, vendo que ele literalmente tem um corte gigante no abdômen. E a mensagem do livro é a cereja do bolo. Ela fala do abuso do homem contra a natureza, sobre como os humanos só se perguntam se eles conseguem, e não se deviam fazer algo. Uma frase que ficou presa na minha mente é dita pelo Malcolm, e ela é pesadíssima. A descoberta é o estudo da natureza, sempre. E pra quem lê o livro, sabe muito bem que ele tá certo. Bom, gente, por favor, comentem o que vocês acharam. Eu tô voltando agora e se você comentar, o YouTube ele engaja mais o vídeo. Além de eu poder ter um feedback do meu conteúdo, né? Enfim, resumindo, esse livro é perfeito e eu recomendo muito vocês lerem, se vocês se interessam por ciência, dinossauros e um pouquinho de terror, como eu, que gosto de tudo isso. Mas bom, eu acho que seria legal se dar uma chance, sabe? Bom, eu acho que é isso por hoje, estou de volta, obrigado, muitos aplausos, e é isso, valeu, tchau!